Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? Eu nunca deveria ter tocado aquela câmera. Nunca. Mas, como sempre, o que eu deveria ter feito não importa mais. Agora, tudo o que me resta são as fotos, centenas delas, todas capturando algo que eu não vi quando apertei o botão. E o pior? Elas ainda estão vindo atrás de mim. A última coisa que gravei no celular foi isso. Eu vi o rosto dela na foto antes mesmo de ela aparecer. Não era uma coincidência. Era um aviso. Minha voz treme tanto que mal dá para entender as palavras. Parece que estou sufocando enquanto falo. E talvez eu realmente estivesse. Mas vamos começar pelo início. Sou Luan. Tenho 26 anos e trabalho, ou trabalhava, dependendo de como você interpreta minha situação atual, como fotógrafo amador. Sempre achei que havia algo mágico em capturar momentos esquecidos pelas pessoas comuns. Um reflexo num vidro sujo, uma sombra projetada por um poste de luz, uma criança brincando sozinha numa praça vazia. Para mim, esses detalhes eram como pedaços de alma presos no tempo. Talvez seja por isso que a câmera me escolheu. Ou talvez tenha sido só azar. Isso aconteceu no final dos anos 90, em São Paulo. A cidade era, e ainda é, um lugar estranho. Durante o dia, as ruas fervilham de gente correndo contra o relógio, buzinas ecoando como um coro desafinado. À noite, os becos ficam desertos, iluminados apenas por postes piscantes e letreiros de neon das lanchonetes baratas. O cheiro de óleo fritando mistura-se ao ar pesado de chuva que paira sobre a capital. É um lugar onde o caos urbano e a solidão caminham lado a lado, como dois velhos amigos que nunca se separam. Foi nesse cenário que encontrei a câmera. Era uma tarde cinzenta, dessas que parecem durar para sempre. Eu estava passeando pela Rua Augusta, uma área conhecida por seus antiquários empoeirados e lojas de discos usados. Entrei em uma dessas lojas quase sem pensar. A porta rangeu ao abrir, e uma cortina de contas coloridas tilintou ao meu toque. Dentro, havia um labirinto de estantes abarrotadas de bugigangas antigas, relógios parados, quadros rachados, manequins sem braços e livros cujas páginas amareladas exalavam um odor adocicado de mofo. No balcão, um senhor idoso fumava um cachimbo enquanto folheava um jornal velho. Sua pele era enrugada como pergaminho, e seus olhos escuros tinham um brilho estranho, como se guardassem segredos demais para serem contados. No fundo da loja, em meio a pilhas de caixas desorganizadas, vi algo que chamou minha atenção imediatamente. Era uma Leica IF preta, fabricada nos anos 50, com detalhes dourados nas bordas e um obturador que parecia novo apesar da idade. Havia algo hipnótico nela, como se estivesse me chamando. Essa aqui é especial, murmurou o velho, soprando fumaça. Especial? Repeti, tentando disfarçar meu interesse. Tem alma própria. Ri baixo, achando que ele estava brincando. Isso é só marketing para turista. O homem não respondeu. Limitou-se a sorrir de forma enigmática enquanto embrulhava a câmera em papel pardo. Naquela noite, levei a Leica para casa e comecei a usá-la imediatamente. Tirei fotos das coisas habituais, grafites abandonados, crianças brincando na rua, reflexos em vitrines. Tudo parecia normal, até que percebi algo estranho. Na primeira imagem, havia uma sombra indistinta no reflexo de uma vitrine. Pensei que fosse um defeito técnico. Na segunda, uma figura borrada no fundo de uma foto noturna, como se alguém estivesse correndo em direção à câmera. Ainda assim, ignorei. Mas então veio a terceira foto. Ela mudou tudo. A terceira foto foi tirada no Parque Ibirapuera. Eu estava sentado em um banco, observando as pessoas passarem. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê, um casal andava de mãos dadas, e uma criança corria atrás de um cachorro. Decidi registrar a cena. Quando revelei a imagem mais tarde, lá estava ela. Uma mulher. Ela estava parada sob uma árvore distante, usando um vestido longo e escuro. Seu rosto estava virado para a câmera, os olhos fixos em mim. O problema? Quando tirei a foto, não havia ninguém ali. Aquilo me deixou inquieto. Voltei ao local no dia seguinte, procurando sinais da mulher, mas não encontrei nada.
Perguntei aos frequentadores do parque se conheciam alguém que correspondesse à descrição, mas todos negaram com a cabeça. Comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez fosse cansaço, estresse, qualquer coisa que pudesse explicar aquilo. Continuei fotografando, tentando provar para mim mesmo que era só paranoia. Mas as imagens continuaram a mostrar coisas impossíveis. Em uma foto tirada em um bar lotado, uma criança pálida apareceu sentada ao lado de um grupo de amigos. Ninguém mais a viu. Em outra, uma figura encapuzada estava parada atrás de mim, observando diretamente para a lente. Cada clique parecia trazer algo novo, algo que não pertencia ao mundo real. Decidi investigar a origem da câmera. Voltei ao antiquário, mas a loja estava trancada, com tábuas pregadas nas janelas. Perguntei aos moradores locais sobre o proprietário, mas ninguém parecia saber quem ele era. Nunca vi esse cara, disseram alguns comerciantes. Outros apenas balançaram a cabeça, evitando contato visual. Enquanto isso, as visões começaram a invadir minha vida fora das fotos. Eu via figuras vagas no espelho, ouvia passos atrás de mim quando andava sozinho e sentia mãos geladas tocando meu ombro no escuro. Certa noite, acordei com a sensação de estar sendo observado. Ao ligar a luz, encontrei uma nova foto dentro da câmera, algo que eu não lembrava de ter tirado. Na imagem, eu estava dormindo, com a mesma mulher do parque inclinada sobre mim, sussurrando algo em meu ouvido. A partir daquela noite, minha vida começou a desmoronar. Cada vez que eu tentava ignorar as imagens, elas se tornavam mais intrusivas, mais reais. Não eram apenas sombras ou reflexos distorcidos agora. As figuras nas fotos pareciam ganhar vida própria, como se estivessem saindo do papel para me perseguir. Uma semana depois, tirei uma foto em um café onde costumava passar horas lendo. Na imagem, havia um homem sentado à mesa ao lado, com o rosto parcialmente coberto por uma cortina de fumaça de cigarro. Ele não estava lá quando apertei o botão. Quando mostrei a foto a um amigo que estava comigo naquele momento, ele franziu a testa e disse: "Quem é esse cara? Eu nunca o vi aqui." Mas o pior foi quando voltei ao mesmo café no dia seguinte. O homem da foto estava lá, sentado exatamente na mesma posição, fumando o mesmo cigarro. Ele me encarou diretamente, como se soubesse que eu o tinha visto antes. Congelei, incapaz de me mover. Ele sorriu, um sorriso vazio, sem alma, e então desapareceu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Aquilo foi o ponto de ruptura. Comecei a evitar sair de casa, mas nem isso ajudava. As entidades estavam dentro de mim agora, pairando nos cantos escuros do meu apartamento. À noite, acordava com vozes sussurrantes ecoando pelos cômodos, dizendo coisas que eu não conseguia entender. Em uma dessas noites, levantei para beber água e encontrei uma nova foto dentro da câmera. Era impossível, porque eu não a tinha usado. Na imagem, eu estava sentado sozinho na sala, com várias figuras borradas ao meu redor, todas olhando diretamente para a lente. Desesperado, decidi procurar ajuda. Um amigo mencionou um médium que morava em um bairro afastado da cidade. Relutei, porque sempre achei essas coisas meio clichê. Mas já estava disposto a tentar qualquer coisa. Peguei um ônibus lotado até o endereço indicado e, após caminhar por ruas escuras e mal iluminadas, encontrei a casa do homem. Era pequena e simples, com janelas cobertas por cortinas pesadas. Bati a porta, e um homem magro, de barba grisalha e olhos penetrantes, me recebeu. Ele examinou a câmera cuidadosamente, girando-a nas mãos enquanto murmurava algo baixinho. Depois de alguns minutos, colocou-a sobre a mesa e me encarou. "Essa câmera, ela não tira fotos", ele disse finalmente, sua voz grave e firme. "Ela prende almas." Eu ri, nervoso. "Como assim, prende almas?" O médium suspirou, como se estivesse cansado de explicar algo tão óbvio. "Cada clique libera uma entidade presa na objetiva. Elas estão usando você para escapar. E, quando saem, querem vingança." Aquelas palavras me gelaram até os ossos. Então o que eu faço? Minha voz tremia tanto que mal reconheci o som. "Você precisa destruir a câmera", ele disse. "Mas tome cuidado. Elas vão tentar te impedir." Voltei para casa com a sensação de que estava sendo observado. A cada passo, parecia que havia alguém me seguindo, embora eu não visse ninguém. Quando cheguei ao meu prédio, subi correndo as escadas até meu apartamento e tranquei a porta atrás de mim. Sentia o peso da câmera na mochila, como se ela estivesse pulsando, viva. Tentei dormir, mas era impossível. Ficava revirando na cama, pensando no que o médium tinha dito. Por volta das 3 da manhã, ouvi um som vindo da sala.
Era como o clique de um obturador. Meu coração disparou. Peguei a câmera da mochila e a examinei. Havia uma nova foto dentro dela. Desta vez, era eu novamente, mas desta vez eu estava cercado por dezenas de figuras borradas, todas estendendo as mãos em minha direção. Não consegui suportar mais. Saí correndo do apartamento, decidido a seguir o conselho do médium. Mas, enquanto caminhava pelas ruas desertas, senti uma força irresistível me puxando para usar a câmera novamente. Minhas mãos tremiam enquanto eu a levantava e apertava o botão. O flash ofuscou tudo. Dias depois, um repórter local escreveu sobre meu desaparecimento. Entre meus pertences, encontraram centenas de fotos inquietantes, todas mostrando figuras sinistras ao meu redor. Uma delas chamou particularmente a atenção. Nela, a câmera estava posicionada sozinha sobre uma mesa, com o obturador aberto, como se estivesse esperando pelo próximo dono. Mas essa parte eu só soube mais tarde, ou talvez nunca tenha sabido, dependendo de como você interpreta o que aconteceu. Naquela noite, quando apertei o botão, senti como se o mundo inteiro tivesse sido sugado para dentro da objetiva. Por um breve momento, vi flashes de outras vidas, outros momentos capturados pela câmera. Vi o fotógrafo original, obcecado por perfeição, fazendo pactos sombrios para garantir que suas fotos fossem eternas. Vi as almas presas na objetiva, gritando por libertação. E, finalmente, vi a mim mesmo, cercado por essas entidades, sendo arrastado para dentro da câmera. Quando voltei a mim, estava em um lugar estranho, indefinido. Era como estar preso entre realidades, flutuando em um mar de memórias fragmentadas. As vozes que ouvi eram mais altas agora, gritando diretamente em meus ouvidos. Tentava me mover, mas meu corpo não respondia. Estava paralisado, completamente à mercê das entidades. Lembrei-me do ritual sugerido pelo médium, jogar a câmera em um rio profundo durante a lua cheia. Reuni toda a força que me restava e comecei a rastejar em direção à janela. Precisava sair dali, encontrar um rio. Mas, a cada passo, as figuras nas fotos pareciam ganhar vida, bloqueando meu caminho. Elas sussurravam, imploravam, ameaçavam. Algumas até tentaram me tocar, seus dedos gelados roçando minha pele. Finalmente, consegui chegar ao rio. Era uma noite fria, com a lua cheia refletida na superfície da água. Segurei a câmera com ambas as mãos, pronto para lançá-la no rio. Mas, antes que pudesse fazer isso, senti uma dor lancinante no peito. Era como se algo estivesse me puxando para dentro da câmera novamente. Com um grito desesperado, joguei a máquina na água. Por um momento, senti um alívio avassalador. Mas então percebi que as figuras ainda estavam lá, pairando ao meu redor. Elas não tinham desaparecido. Apenas mudaram de lugar. Dias depois do meu desaparecimento, um jornalista local começou a investigar o caso. Ele era um homem de meia idade, com cabelos castanhos começando a ficar grisalhos nas têmporas, óculos de armação fina e uma expressão sempre pensativa que revelava sua obsessão por detalhes. Chamava-se Marcos, mas ninguém jamais mencionou seu nome durante as entrevistas que ele conduziu sobre mim, ou melhor, sobre Luan, o fotógrafo amador que havia sumido sem deixar rastros. Marcos começou pelas pessoas mais próximas. Conversou com amigos, colegas de trabalho e até vizinhos. Todos tinham algo em comum, uma sensação de desconforto ao falar sobre mim. Alguns hesitavam antes de responder, como se temessem dizer algo errado. Outros simplesmente balançavam a cabeça, evitando contato visual. Mas o que mais chamou a atenção de Marcos foram as fotos que encontraram no meu apartamento. Centenas delas, espalhadas por gavetas, mesas e até debaixo da cama. Cada imagem parecia contar uma história diferente, mas todas tinham algo em comum, figuras estranhas, borradas ou distorcidas, cercando-me em cada cena. Essas fotos, elas mudam, disse um amigo meu, quase sussurrando, como se temesse ser ouvido. Às vezes você olha para elas de manhã e vê algo normal. À tarde, as sombras estão mais escuras. E à noite? Ele parou, engolindo em seco. Elas ganham vida. Marcos não acreditou imediatamente. Ele era um homem pragmático, acostumado a lidar com fatos concretos. Mas algo naquelas imagens o incomodava. Havia uma foto em particular que chamou sua atenção. Eu estava sentado sozinho em uma praça vazia, mas ao fundo, sob uma árvore, havia uma mulher de vestido longo e escuro, encarando diretamente para a câmera. Seus olhos eram impossivelmente fixos, como se estivessem seguindo quem quer que visse a imagem. Quando Marcos mostrou a foto para outras pessoas, algumas disseram que nunca tinham visto aquela mulher antes.
Outras juraram que ela estava lá quando tiraram a foto, mas não conseguiram explicar como. Determinado a descobrir a verdade, Marcos seguiu uma última pista, um antiquário mencionado por alguns moradores locais. Era uma loja pequena e escondida, com tábuas pregadas nas janelas e uma placa enferrujada que dizia apenas antiquário. Ao entrar, foi recebido por um homem idoso, magro e enrugado, com olhos escuros que pareciam guardar segredos demais para serem contados. O proprietário sorriu de forma enigmática ao ver Marcos adentrar, como se já esperasse sua chegada. No balcão, entre pilhas de objetos empoeirados, havia uma câmera. Uma Leica IF preta, com detalhes dourados nas bordas e um obturador que parecia novo apesar da idade. Era impossível não reconhecer, era exatamente igual à máquina que eu usava. Essa aqui é especial, murmurou o velho, soprando fumaça de seu cachimbo. Tem alma própria. Marcos franziu a testa, tentando disfarçar sua incredulidade. Você sabe algo sobre o dono anterior? O homem não respondeu diretamente. Limitou-se a sorrir enquanto embrulhava a câmera em papel pardo, como se já soubesse que Marcos a levaria consigo. De volta ao seu apartamento, Marcos começou a examinar a câmera cuidadosamente. Ela parecia perfeita, como se tivesse sido preservada ao longo dos anos. Intrigado, decidiu testá-la. Sua primeira foto foi casual, uma imagem de sua sala, com livros empilhados em prateleiras e uma xícara de café sobre a mesa. Quando revelou a imagem, porém, algo estava errado. Ao fundo, parcialmente oculto pelas sombras, havia alguém. Um jovem de cabelos negros bagunçados, pele morena clara e olhos castanhos arregalados, encarando diretamente para a lente. Era eu. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tentou racionalizar o fenômeno, mas quanto mais fotos tirava, mais evidente ficava que algo estava muito errado. Em uma delas, ele fotografou um grupo de amigos em um bar. Ao revisar a imagem, notou que uma criança pálida, de olhos enormes, aparecia sentada ao lado deles, encarando diretamente para a câmera. Ninguém mais a viu. As entidades começaram a invadir sua vida fora das fotos. Ele via figuras vagas no espelho, ouvia passos atrás de si e sentia mãos geladas tocando seu ombro no escuro. Certa noite, acordou com a sensação de estar sendo observado. Ao ligar a luz, encontrou uma nova foto dentro da câmera, algo que ele não lembrava de ter tirado. Na imagem, ele próprio estava dormindo, com a mesma mulher do parque inclinada sobre ele, sussurrando algo em seu ouvido. Desesperado, Marcos procurou ajuda. Encontrou o mesmo médium que o havia consultado. O homem examinou a câmera cuidadosamente e suspirou profundamente. Essa câmera, ela prende almas, ele disse, repetindo as mesmas palavras que havia dito para mim. Cada clique liberta uma entidade. Elas vão usar você para escapar. Então o que eu faço? Marcos perguntou, sua voz tremendo. Você precisa destruir a câmera, o médium respondeu. Mas tome cuidado. Elas vão tentar te impedir. Marcos seguiu o conselho. Tentou jogar a câmera em um rio profundo durante a lua cheia, mas, assim como aconteceu comigo, as entidades o perseguiram. Ele lutou contra visões assustadoras e vozes sussurrantes até o momento em que o flash final o consumiu. Dias depois, outro repórter começou a investigar o desaparecimento de Marcos. Entre seus pertences, encontraram centenas de fotos inquietantes, todas mostrando figuras sinistras ao seu redor. Uma delas chamou particularmente a atenção. Nela, a câmera estava posicionada sozinha sobre uma mesa, com o obturador aberto, como se estivesse esperando pelo próximo dono. Ela ainda está lá fora, pronta para capturar mais do que apenas imagens.